Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a educação dos sentimentos para crianças. Esse é um conteúdo que a gente trabalha, na verdade, a identificação dos sentimentos nas crianças. Geralmente a gente trabalha isso como um módulo do curso de formação em psicanálise clínica. Então, antes de começar, é importante que você que assiste esse vídeo saiba que ele não te habilita para tal. Só para vocês terem uma ideia, o curso de formação em psicanálise clínica são 130 vídeos iguais a esse. Então, esse é apenas um, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando como é que funciona o processo do sentimento. Então é importante, primeiro, né, que a criança ela aprende a partir das experiências da brincadeira. Então a criança, o aprendizado dela, a percepção dela é diferente da percepção do adulto. Então quando a gente vai fazer uma análise com um adulto, a gente pede ao adulto que fale de si mesmo, que fale dos próprios sentimentos, enquanto que a criança não, ela ainda não tem uma completa consciência de si mesma. Então a gente tem aí uma das maneiras, dependendo da idade da criança, é brincar com a criança, é levar brinquedos, e aí de acordo com a faixa etária, né? De 0 a 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, dependendo da idade da criança, você então vai identificar como você vai lidar com essa criança. Então, por exemplo, aquela criança maiorzinha, ela gosta de jogar jogos, né? Tem aqueles jogos da internet, do milhão, passe e repasse, enfim, os jogos. Então aí você vai elaborar jogos que possa identificar, que a criança possa se expressar nos jogos. Né? Então, brinquedos, jogos, desenhos, né? Mandar a criança, pedir para a criança desenhar. E não é desenhar qualquer coisa. Por exemplo, você pede para a criança desenhar a família dela. Então, a maneira como ela expressar a família, por exemplo, a mãe, tá, a menina, o pai, os irmãos e a mãe, não aparece a mãe. Então, pode ser uma criança que a mãe faleceu, ou que a mãe separou do marido e não tem uma presença na vida dessa criança. Outras vezes, bota de mãos dadas o pai, a mãe, as crianças, e a mãe fica longe, a mãe não está de mãos dadas, ou a mãe está atrás da árvore. Enfim, aí a criança vai se expressando e ali você vai percebendo os sentimentos dela e ajudando ela a identificar. Eu estou com raiva, eu estou com alegria, eu estou com tristeza, eu estou magoada. Então isso você vai identificando, ajudando a criança a identificar através da brincadeira, através dos jogos, através do desenho. Para a criança um pouco maior, que já seria aí o pré-adolescente ou adolescente, você pode pedir para escrever um texto, né? Para escrever um texto sobre a relação com o pai, a relação com a mãe, uma situação que aconteceu com ele, que ele ficou chateado, e aí ele vai escrever, vai desenhar, então o pai, a mãe, a escola. Então você vai procurar quadros da vida cotidiana da criança para que a criança possa expressar a vida afetiva dela. Né? Para a gente abordar o conteúdo da vida afetiva, a gente utiliza um texto da doutora Ana Bock, que está dentro do livro Psicologias, chamado Vida Afetiva. Né? Então, isso é uma sugestão aí para quem vai trabalhar com o consultório infantil, para quem vai atender crianças e adolescentes.
Vamos então à questão dos sentimentos, como é que a gente vai ajudar a identificar isso, né? A diferença. Então é importante saber a diferença e passar isso para a criança de forma lúdica. A professora, você que é professor, que está assistindo esse vídeo, você pode passar de forma lúdica. Quem pediu para eu gravar esse vídeo, inclusive, foi a Cida, lá de Leopoldina, que quer que as professoras trabalhem isso com as crianças. Então, como é que funciona a vida afetiva? A nossa base afetiva, você pode desenhar uma árvore e mostrar nessa árvore a raiz da árvore. A árvore é o ser humano, a raiz da árvore é o afeto. Numa ponta da raiz, o ódio, na outra ponta da raiz, o amor. Então, todos nós temos dentro de nós amor e ódio. A gente pode amar e odiar a mesma pessoa. Então, é um afeto. Então, quando papai grita comigo, eu odeio ele. Às vezes a criança fala isso espontâneo. E aí a gente corrige, não, você não odeia papai, eu odeio sim. Então a criança está correta. Então, quando papai me leva para passear, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Isso é amor. Então, amor e ódio é a base afetiva. Todo ser humano, ele tem dentro dele o amor e o ódio. Tá certo? Então, quando a criança fala que odeia, que ama, parece exagerado, mas ela tá certo. É o afeto dela, é a base da construção sentimental dela, é a base afetiva, o amor e o ódio. Então, todos nós amamos e odiamos, tá? Então, não quer dizer que a pessoa tem que amar e aí ela não pode odiar. Não quer dizer que por a pessoa odiar é uma coisa feia, etc. Não é nada disso. Todo mundo odeia em determinado momento e ama em determinado momento. Então é preciso que desde pequeno a gente ajude a criança a identificar o ódio que ela está sentindo. Por que ela sente ódio? O que é que aconteceu? E aí identificar com ela o sentimento e depois trabalhar esse sentimento. E não negar o sentimento como fizeram conosco, dizendo que é feio, que odiar é feio, que Deus não gosta de criança que odeia, e outras bobagens como essas. Então, a base afetiva, a raiz da árvore, né? Uma árvore com a raiz, é aquela árvore assim, pode ser desenhada assim, a única árvore que eu sei desenhar, né? Aquela árvore desenhada assim, numa ponta da raiz o ódio, na outra ponta da raiz o amor. É a base. O tronco da árvore, então a base da árvore é o afeto. Só existem dois afetos, o amor e o ódio. São afetos, afetos. Esses afetos, eles se manifestam em sentimentos, que seria então o tronco da árvore. Quais são os sentimentos? Um exemplo, um sentimento de solidariedade, um sentimento de saudade, um sentimento de altruísmo, um sentimento de egoísmo. São sentimentos. O que é que caracteriza? Um sentimento de mágoa. Isso. Um sentimento de culpa. Isso. Um sentimento de tristeza. Um sentimento de alegria. São sentimentos. E o que caracteriza os sentimentos? O que caracteriza os sentimentos é a baixa intensidade, né? O sentimento ele é algo que é potente, mas não é tão intenso. E ele é demorado. Mas tem uma coisa que caracteriza o sentimento. Ele não é identificável fisiologicamente. Então, quando você está com tristeza, pode ser que medindo sua taxa sanguínea, sua glicose, não vai aparecer sua pressão arterial. Sentimento de amizade, por exemplo,
Não tem como identificar isso fisiologicamente. O sentimento de culpa, como é que você identifica? Não dá para identificar. Então, o sentimento ele é demorado e é silencioso. O sentimento, ele se localiza no nosso inconsciente, aqui atrás, no cerebelo. É onde se localiza o nosso sentimento. Então, a gente tem ações inconscientes, o nosso id, ações do inconsciente. Então, o inconsciente, ele se manifesta de duas maneiras, através dos nossos sentimentos e através dos sonhos. A razão é uma manifestação da consciência. Então, uma manifestação dos sentimentos. Então, os sentimentos, ele é profundo, mas não é mensurável. E ele é demorado. É o que caracteriza o sentimento. Então, sentimentos filhos do amor. Porque o amor é raiz, lembra? Amor e ódio. Os sentimentos filhos do amor. Altruísmo, compaixão, companheirismo, amizade. São sentimentos filho do amor. O id eros chamado, né? Id eros, que é o eros, que é o amor. O id eros. E tem o id thanatos, que é o id do ódio, o id da morte. O id que é sentimento taratônico, é todo aquele sentimento que ameaça a vida. Vamos dar exemplo de sentimentos filhos do ódio. Mágoa. O que é a mágoa? É o ódio por alguém armazenado. Culpa é o ódio por nós mesmos. Ressentimentos são manifestações do thanatos, do ódio, do afeto, ódio. Então, o ódio vai gerar mágoa. O ódio é a raiz, da raiz ódio vai sair a mágoa, a culpa, a inveja, que mais? O egoísmo. Da raiz amor vai sair o quê? Companheirismo, altruísmo, amizade, solidariedade, são sentimentos filhos do amor. Tá claro o que é sentimento? Agora, além do sentimento, a árvore tem a raiz, que é o afeto, o tronco, que são os sentimentos, e no galho, os galhos que dão fruto, nos galhos estão as emoções. O que difere as emoções dos sentimentos? O que é emoção? A emoção é uma manifestação intensa, é filha do sentimento, que é filho do ódio. Então é uma manifestação intensa, que tem baixa durabilidade e tem manifestação fisiológica, portanto é mensurável. Então eu posso detectar reações emocionais de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo, a raiva. A raiva é filho do sentimento mágoa, por exemplo, e do afeto, ódio. Então a raiva, uma raiva, ela altera o batimento cardíaco, ela faz com que as mãos fiquem trêmulas, ficam frias, a perna fica bamba, o coração bate forte, uma grande quantidade de sangue sobe para o sistema nervoso central. Tudo isso são alterações, uma grande quantidade de adrenalina derramada no sangue. Tudo isso são manifestações da raiva, da emoção raiva. Então, logo, para você se educar emocionalmente, isso quer dizer que você vai ter mais saúde, menos impacto físico de uma emoção deseducada. Então, vamos dar exemplo de emoções filha do ódio, do afeto ódio, a raiva, né? A fúria,
né? Aquela crise de fúria que a pessoa dá e de repente ela sai agredindo, né? Então são manifestações, emoções, uma emoção, a própria tristeza mesmo, como quando ela se manifesta fisicamente. Né? Um outro exemplo de emoção para a gente entender é a paixão. Assim, a raiva, por exemplo, uma crise de raiva, ela dura menos que 5 minutos. Se você tiver com muita raiva de alguém, se você encher a boca d'água, você não falar nada, você ficar quietinho, quietinha, por 5 minutos aquela raiva passa. Se ficar, aí já é mágoa, é diferente. Então, a raiva é uma emoção. Uma outra emoção, alegria, né? Alegria, a euforia, melhor dizendo. A euforia é uma emoção positiva. Fica eufórico, você tem vontade de beijar, de correr para lá, para cá. Isso é euforia. Pode acontecer, então é uma manifestação fisiológica, é uma emoção. Vamos dar um outro exemplo de emoção? A paixão. Já viram as pessoas quando estão apaixonadas? Quando a gente está apaixonado, o apaixonado ele fica inseguro, fica com medo de perder o outro, fica ansioso. Então você quer logo saber que hora que a pessoa vai chegar. Você está preocupado se ela vai vir ou não vai vir, como é que você vai viver sem ela, é a paixão. Aí, quando eu participo de atividades com casais, né? E aí os casais dizem assim um para o outro na minha frente, diz assim, eu sou apaixonado por essa mulher há 20 anos. Eu digo, mentira. Aí, mas por que você está dizendo isso? Porque se você fosse apaixonado, se você ficasse apaixonado por ela 10 anos, você morreria. O corpo não suportaria. Tanta adrenalina, tanta instabilidade, tanto medo. O medo é uma emoção. Tanto medo, né? Então são emoções que fazem mal. A paixão, é uma emoção boa, né? É bom apaixonar. E a gente não se apaixona só pela pessoa amada, a gente se apaixona pelo trabalho, quando você descobre um trabalho legal, pelo curso, pelo amigo, né? Tudo que te deixa instável, inseguro, eufórico, são manifestações da paixão. Então é a parte emocional. Então o que caracteriza a emoção é a instabilidade, a alteração fisiológica, a intensidade e a rapidez com que vai embora. Toda emoção é rápida, ela passa. Imagina, por exemplo, quando você está no aeroporto, está chegando uma pessoa querida, um familiar, um amigo, a namorada, o marido, seu coração bate forte, você corre, abraça a pessoa, aí passa 2, 3 minutos, passou. É só um pouquinho. Então isso é a emoção. Enquanto que sentimento não. Você olha para a pessoa e diz, nossa, como eu amo essa pessoa. Não altera nada do seu coração, você só olha e sente. Eu espero ter colaborado aí com a diferença entre emoção, sentimento e afeto. E aí o desafio é você colocar as crianças para fazer atividades e pedir a elas que identifiquem emoção, sentimento e afeto. Vamos falar do perdão, para a gente fechar essa live. Como é que funciona o perdão? Depende em que campo o perdão precisa atuar. Se o perdão tiver que atuar no campo da emoção, é mais fácil, né? É mais fácil. Uma pessoa que você encontrou na rua, que te deu um empurrão sem querer, se você quiser perdoá-la naquele momento, é fácil. É fácil. Agora, o seu irmão que te magoou, ou você se sentiu magoado, melhor dizendo, né? Ninguém magoou ninguém. Você se sentiu magoado com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu pai, com o seu amigo. Aí é sentimento.
E aí, para perdoar, você está magoado, é um sentimento. Aí leva um tempo. Não é logo. Leva um tempo para você conseguir. Então, o perdão, ele vai depender que estágio se refere. A pessoa fala, é fácil perdoar, Luiz? Aí eu falo sempre, depende do sentimento ou da emoção que está por trás desse perdão. Um caso de infidelidade conjugal. É muito difícil perdoar. Leva anos para você perdoar. Por que que é difícil? Porque você está magoado, magoada. Você se sentiu magoado com a pessoa. Então, como a mágoa é um sentimento, ela não é uma emoção, então ela está no inconsciente. Então e o perdão é algo consciente. Você vai levar um tempo para levar do consciente, que é aqui na frente, para o inconsciente. Por isso é que demora o perdão. Tá certo? Como eu faço de hábito, agora no finalzinho a gente vai abrir para pergunta e enquanto não chegam as perguntas, a gente vai notificando aqui quem está ao vivo conosco. Então nós temos aqui a Maritza Costa Almeida, lá de Santos Dumont, Minas Gerais. Um abraço para você, Maritza. Ela está dizendo, boa noite, amigo. Boa noite, Maritza. Maritza, eu vou estar no Ceifa, agora no Carnaval, no sábado e no domingo. Segunda e terça estarei na Cogel. Elton Luiz dizendo, olá, professor, quanto tempo? É verdade, Elton, quanto tempo, né, cara? Saudade de você, como é que você está? Né? Um grande abraço aí, tá? É um prazer tê-lo aqui. Vou falar para a Jailza que eu te vi, tá bom, Elton? E é isso aí, pessoal. Então, a minha contribuição, conforme eu prometi, né? Promessa dada, promessa cumprida, de falar da diferença entre afeto, sentimento e emoção. Falar da vida afetiva. Eu posso também falar um pouquinho do namoramento. O que é namoramento? Namoro é quando você está conhecendo alguém ou algo. Sabia disso? Você pode namorar um cachorro, um carro, uma bicicleta, uma roupa. É quando você está conhecendo, avaliando, né? Para depois você comprar, chama-se namoro. Como também namorar uma pessoa. Quando você namora uma pessoa, você está tendo aí a oportunidade de conhecer essa pessoa. É o namoramento. Esse namoramento pode se transformar em paixão ou não. Os jovens hoje utilizam a expressão ficar. Se eles se apaixonarem, aí eles namoram. Depois casam. Bem, quase não casam mais, né? Na minha época, você namorava, ficava noivo e casava. Não tinha a história do ficar. Então, mas o ficar é uma coisa interessante, que é uma oportunidade para você ver se você se apaixona ou não pela pessoa. Se você se apaixonar, aí é namoro, tem até aliança de compromisso e outras coisas que a modernidade inventou. Então, é o namoramento que ocorre antes de surgir um relacionamento. O namoramento entre amigos, né? Você olha para uma pessoa e fala, aquela pessoa me parece uma pessoa legal, eu vejo ela conversando coisa interessante, até que de repente você cruza com a pessoa, começa a conversar com ela, percebe que ela é interessante como você já imaginava, e aí você cria um relacionamento com ela, um relacionamento de amizade. Então é isso aí. Essa é a nossa contribuição. É a contribuição da psicanálise para você entender. É a democratização da psicanálise. Então esse e mais 129 videoaulas são encaminhadas ao aluno ao longo de 30 meses para ele se formar como psicanalista. Um grande abraço e uma boa noite.